Começo por apresentar o Wellington Calazans, que é jornalista, especialista em comunicação integrada e que fala-nos sempre a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, muito obrigado. Wellington Calazans acompanha com particular atenção a política africana e, sobretudo, dos países de língua oficial portuguesa, portanto, os PALOP, e Angola é um deles, onde já esteve a viver e a trabalhar, e certamente acompanhou com particular atenção também esta cimeira da SADC, em que Angola assumiu a presidência rotativa do órgão. O que lhe apraz dizer sobre este lema que Angola adotou, que tem que ver com a valorização do capital humano e também capitalizar o capital financeiro a nível da região? Wellington. David, os objetivos de Angola estão definidos. Esta presidência da SADC, ela vai manter uma política já iniciada pelo atual governo de promover, antes de tudo, a pacificação na região, através, inclusive e principalmente, do bom exemplo angolano, que vem sendo dado nos últimos 20 anos, pelo menos. E com isso, essa estabilidade irá criar um ambiente completamente favorável para que esta presidência da SADC consiga ultrapassar a expectativa do período de planeamento que já perdura durante praticamente 3 décadas, mas que, por momentos iniciais, era esperado que não fosse consolidada uma política mais inclusiva em termos de diálogo entre os países da região, porque cada um estava conhecendo como funcionaria este bloco. Depois, problemas internos em alguns países, instabilidade aqui e ali. Isto também retardou um pouco a aplicação de uma política comum entre os países membros do bloco. Então, Angola tem agora essa possibilidade, inclusive e principalmente, de inclusão da mão de obra da juventude, porque a valorização do capital humano, que é uma das bandeiras desta presidência de Angola na SADC neste período, ela irá fomentar a economia, incluir a juventude, a força jovem no mercado de trabalho. Isso irá produzir uma economia pulsante na região e certamente projetos em comum entre esses países membros serão projetos que irão ultrapassar muitos obstáculos que vinham sendo, inclusive, reclamados pelos povos, né, dos respectivos países, porque a força jovem, ela precisa desta ocupação, mas nem sempre ela está devidamente qualificada. Com o pensamento voltado para a infraestrutura e outras atividades, a mão de obra não qualificada ela pode ser absorvida imediatamente e, com isso, a economia começa a ganhar um impulso. E este momento é oportuno, vivido no planeta, porque o bloco da SADC, ele é um bloco muito rico em diferentes recursos e possibilidades, tanto para os países membros, como também para os investidores estrangeiros. Então eu vejo com muito bons olhos, com otimismo, esta vigência da presidência de Angola à frente da SADC, porque a exceção ali do problema no leste do Congo Democrático, praticamente a região já está bastante preparada para avanços expressivos e necessários. Então, David, cabe aqui a cada um de nós e a todos nós a torcida, não é? Para que tudo funcione a contento e que possamos estar comentando em breve sobre esse mesmo sobre esse mesmo tema, já sob uma possibilidade de celebração de bons resultados, celebração de grandes obras, de redução do desemprego, de um melhor equilíbrio entre as classes sociais de todos os países membros e, com isso, um melhoramento, um upgrade, vamos chamar assim, na qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, os desafios, claro, sempre vão ser grandes, o mundo vive sob uma tensão muito grande, mas também são esses momentos de tensão que oferecem oportunidades para que grandes iniciativas e grandes transformações
possam ser implementadas. Eu estou otimista, repito isso, e porque principalmente conheço a região e conheço os bons propósitos de Angola para que esta sua presidência à frente da SADC possa ser contemplada com resultados positivos e que todos nós esperamos e torcemos. Então, David, esta é a minha opinião sobre o tema e vamos torcer para que a SADC possa posteriormente servir de exemplo para outras regiões do continente africano. Obrigado, Wellington, pelos comentários. Do que disse, vamos agora ouvir o Wellington. Wellington, esta situação, portanto, apresenta-se agora um bocado mais complexa do que aquilo que se julga e que se fala, sobretudo na imprensa ocidental. Vimos a professora dizer que, portanto, é algo prematuro a CDAO adotar uma invasão militar a um país membro seu, sendo que não há, por enquanto, relatos de uso da força ou cerceamento de direitos aos cidadãos nigerinos e que a prisão do ex-presidente obedece a um processo que está a ser observado no país, porque este deverá posteriormente ser responsabilizado criminalmente e que a não aceitação da via diplomática também é resultado desta falta de confiança do novo regime nigerino para com os Estados da região e também para com a comunidade internacional. Wellington. David, comentar sobre esse tema do Níger, na minha opinião, e sob a perspectiva geopolítica, é preciso que façamos uma leitura sobre o que realmente está acontecendo no Níger. Falei sobre isso na última edição do programa e faço questão de repetir nesta edição, aqui nessa conversa com o nosso público, que não é mais uma questão aqui de CDAO ou de Níger apenas. O que está em disputa aqui é um dos tentáculos que foi criado para a extensão da guerra na Ucrânia para outros pontos do planeta. Já temos visto isso no Sudão, um pouco sobre isso no Índico-Pacífico, a questão de Taiwan também não é nada interessante, que certamente tem sido preparada para uma tensão que pode culminar com um enfrentamento entre potências. Temos a situação da Amazônia, onde países membros da NATO, em especial, estão com os olhos voltados para tomar posse de um patrimônio de países como o Brasil, Venezuela, Bolívia. Então, são coisas assim que parecem bonitas, falar sobre defesa do meio ambiente, falar sobre democracia e etc., mas no verdadeiro sentido da coisa estão aí grandes potências que promovem o caos no planeta. Níger é fornecedor de 40% do urânio que alimenta a indústria nuclear elétrica, em especial para a França. A França perdendo a capacidade de fornecimento de energia elétrica dentro do país e para outros países, em especial a Alemanha, os norte-americanos aumentam a dependência energética do europeu em relação aos commodities norte-americanos, o que para a economia norte-americana é muito interessante. Por outro lado, a destruição do Nord Stream, como já falei também anteriormente aqui no programa, é um fator que inviabiliza o abastecimento a partir da Rússia com um gás barato e, com isso, a energia que é produzida a partir do gás também fica inviabilizada, o que encarece de qualquer forma o preço final e acaba por comprometer a competitividade dos países membros da Europa. Então, Níger, CDAO, David, eu vou comentar por uma questão de respeito aqui ao nosso público. É importante também que seja destacado essa possibilidade de uma ação militar da CDAO diante do que foi apresentado como stand-by para ser iniciado, não é? E isso é muito grave. Por quê? Porque é um filme que historicamente já aconteceu. Serão africanos brigando contra africanos, mas para atender interesses e demandas
externas, em especial europeias ou, não é, um pouco agora com essa questão da Ucrânia que está sendo pulverizada pelo planeta, um pouco sobre NATO e outras potências. Acontece que a Rússia já entrou no Níger e, se houver um ataque da CDAO, a situação vai ficar muito complicada, teremos muitas mortes, muitas perdas. A China sabe que o enfraquecimento da Rússia transformará a China como o alvo preferencial das potências ocidentais, em especial países membros da NATO. Então a China, de alguma maneira, irá apoiar a movimentação militar daqueles países que tentam se defender, e essa questão do golpe, da junta militar, do governo destituído e etc., eu tenho uma opinião que a onda popular contra o Ocidente é também uma voz que deverá ser ouvida com alguma atenção, porque não existe governo sem apoio popular. Então é preciso que essa situação do Níger seja vista também como uma espécie de vingança do povo para um governo que foi democraticamente eleito, é verdade, e que foi destituído por um golpe. Isso também é verdade, nenhum golpe deve ser incentivado ou relativizado, mas aqui existe uma questão também de uma disputa entre golpe contra golpe, não é? Porque o povo também cansou de ser utilizado como massa de manobra por um governo eleito por ele, mas que trabalhava para defender interesses das potências ocidentais, nesse caso em especial a França. Então, David, essa questão interna, ela sensibiliza bastante por causa da convenção em torno de expressões como democracia, governo constituído e outros termos que são consagrados, não é? E também a narrativa do golpe. Então essa dicotomia, ela não acrescenta muito a minha análise, porque a minha análise vai muito mais pelos agentes motivadores da instabilidade, porque para mim o Níger hoje é um dos tentáculos da guerra da Ucrânia que está se espalhando pelo planeta, como lamentavelmente havíamos prognosticado aqui mesmo no programa e que tem sido consolidado. Vivemos, falei a semana passada, repito, uma espécie de embrião, uma pré-guerra mundial, e precisamos encontrar a tesoura para cortar tudo isso e que a paz possa prevalecer. Essa é a minha opinião, David. Obrigado, Wellington. Vamos ouvir o Wellington. Wellington, portanto, os desenvolvimentos desta semana são bastante curiosos, sobretudo pelas revelações feitas por Lukashenko. David, falar sobre essa situação na Ucrânia, né, para mim, chover no molhado. Tenho repetido aqui e, lamentavelmente, para aqueles que consideram que eu estou apenas sendo pró-Rússia, as coisas estão sendo confirmadas de acordo com os prognósticos feitos. A Rússia ganhou essa guerra no terceiro dia, e eu repito isso porque quando a Ucrânia perdeu a possibilidade de defesa aérea, ela, sem o controle do próprio espaço aéreo, não teria a menor chance de brigar contra a Rússia. Acontece que os números divulgados em torno das perdas ucranianas são números subdimensionados, eles são infinitamente maiores. Para além dos mortos, temos aí o grande número de deslocados, o grande número de mutilados e de gravemente acidentados que terão que ficar por um grande tempo fora do campo de batalha. Então a Ucrânia só perdeu até aqui. Não há como dizer que a Ucrânia tenha alguma chance ao receber, por exemplo, os caças F-16 a partir da Dinamarca e dos Países Baixos. Por que isso? Porque, primeiro, não vai ter infraestrutura para que esses caças possam atuar, só se eles forem exclusivamente usados a partir de terra como lançadores de ogivas nucleares para médio alcance, porque eles possuem essa capacidade. Mas o F-16 precisa de uma pista plana e limpa. Né? Plana e limpa. Qualquer tipo de poeira em uma pista, por exemplo, pode inviabilizar o voo de um F-16. É um caça
que não é tudo isso que dizem sobre ele, está muito aquém do Sukhoi e de outros caças de outros países, então é preciso que não criem em torno do F-16 a mesma expectativa que criaram em torno das outras armas. Eu lembro dos Javelins, eu lembro dos Leopards e outros que foram propagados, e a tal contraofensiva que seria a grande revolução dessa guerra, e que nada disso se confirmou, e sempre falamos aqui, não por torcer por este ou por aquele, mas por analisar sem paixão o que realmente acontece no campo de batalha. Então não crie grande expectativa em torno do F-16, porque não vai alterar em absolutamente nada, até porque não vai dar tempo de treinar esses soldados ucranianos para que eles pilotem. E caso eles cheguem a pilotar e o fracasso for consumado, a desculpa para não dizerem que o F-16 é bem aquém daquela propaganda que estão criando em torno dele, vão dizer que o problema foi do piloto que morreu e não vai poder se defender, que ele não teve tempo suficiente para ser preparado para pilotar um avião que não presta para nada. Então, vamos aqui falar a verdade, o F-16 não vai mudar o cenário dessa guerra, e eu desconfio até que ele não consiga sair da terra, caso chegue em solo ucraniano. O novo ataque de drones que aconteceu mais uma vez no centro da capital russa, eu particularmente desconfio que seja fogo amigo. A Rússia mesmo está promovendo esse tipo de situação para poder justificar a contraofensiva, aí sim uma contraofensiva de verdade russa, porque a Rússia teme, não é, que essa situação de ampla vantagem no campo de batalha possa reverter aquilo que a opinião pública poderá analisar sobre os bons propósitos da Rússia. Né? Se é que existe bom propósito em uma guerra, mas do ponto de vista da defesa da soberania russa, porque a alegação é do não cumprimento dos acordos de Minsk. Então tem muitas coisas que estão em jogo quando falamos sobre ataques com drones em prédios no centro da capital russa. A outra questão sobre a Bielorrússia que a Bielorrússia anunciou que usará armas nucleares em caso de ataque. Essa questão é também de autoexistência. A Bielorrússia sabe que se ela não fizer esse tipo de ameaça, ela deixará de existir. Ninguém está comentando na imprensa ocidental, por exemplo, essa preparação da Polônia para uma guerra direta. E ninguém pode ignorar que um país vizinho, não é, com uma mobilização militar como a Polônia tem feito e que é membro da NATO, ninguém pode deixar de comentar que isso é um movimento militar perigoso e uma ameaça direta, não só à Bielorrússia, como também à própria Rússia, que foi quem forneceu as armas nucleares para a Bielorrússia. Então, eu acredito que, e eu espero, não é, que não passe da ameaça, assim como acontece no caso da Coreia do Norte, que só existe porque possui armas nucleares. Acredito que a Bielorrússia não será atacada exatamente por possuir esse tipo de armas. Então, eu espero que essa tensão ela seja aliviada a partir da sanidade e da capacidade de diálogo que ainda existe, e que atores como China, países africanos que possam buscar um fio de diálogo, eles se esforcem ainda mais para que possamos evitar uma tragédia global, porque estamos falando de potências nucleares que estão cada vez mais numa escalada extremamente perigosa. Então, esse fluxo de armas para a Ucrânia, que tem sido motivo de preocupação para as Nações Unidas, é outra questão que já joga contra a própria Nações Unidas. Por quê? Porque
é quase que uma nota de repúdio, não é aquela nota, aquele papel que é bem escrito, com uma redação extremamente comovente, mas que não altera praticamente nada. Então, as Nações Unidas precisam sim, carecem de uma reforma profunda, porque tem lado e no seu papel não deveria ter lado, deveria ser mais equilibrada nas suas posições e promover de verdade essa paz, ser muito mais esforçada na paz e não dar eco à propaganda de um lado ou de outro, como tem ocorrido, e as armas que dizem que estão sendo enviadas para a Ucrânia, todos sabem que são armas que estão sendo enviadas para grupos terroristas no continente africano, para células estacionárias dentro da Europa, e a Suécia, inclusive, ampliou o seu nível de risco de ataque terrorista para o nível 4 de 5. Essa semana, o governo sueco alterou, e também porque permitiu de uma maneira vergonhosa a queima do Alcorão como liberdade de expressão, e agora se utiliza do pânico e do medo para que a população fique dentro de casa com medo de sair nas ruas, porque ampliou o grau e o risco de terrorismo. Então, o terrorismo em todo o planeta, alimentado pelas potências ocidentais, porque sempre foi assim, as armas são deles e eles que promovem esse treinamento dos terroristas, né? Esse terrorismo tem recebido armas que prometeram para a Ucrânia e que estão sendo distribuídas ao redor do mundo. Fiquemos atentos a esses movimentos e as coisas estão ficando realmente delicadas. Obrigado, Wellington. E despeço-me também do Wellington Calazans, que falou-nos hoje, mais uma vez, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite. Bem, ficamos já sem a conexão do Wellington. É momento mesmo para nos despedirmos, agradecer a presença dos três